Vamos lá, Seguro, o professor universal, no espaço para molde, para o Maharaj de erro. Bom, aí tá aí. Tá falando de Krishna, Uddhava, falando de Krishna. Uddhava, você sabe, ele foi a Vrindavan, né? Krishna falou, vai lá em Vrindavan, tem essa mensagem para as gopis lá. Convence elas, consola elas. Quando ele chegou lá, ele falou, ele é muito erudito, né? Tatavi, sentia muito conhecimento, né? Tata Darshana, enfim, ele era conselheiro de Krishna, chegou lá e Krishna já tinha falado para ele, ó, não existe ninguém melhor do que, mais querido a mim do que você, Uddhava, ninguém. Você é o cara. Nem Shiva é tão querido para mim, nem Lakshmi é tão querido para mim, nem meu próprio eu, nem Sankara. Ele falou isso, imagina, e Uddhava. Ele foi lá, quando ele chegou lá com o bilhetinho, né, para as gopis, quando ele chega lá e ele vê o estado desesperado dela, ele fala, senta, medita em Krishna, trabalha o desapego. Elas falam, não, para com isso, o nosso problema não é que a gente quer pensar em Krishna, o nosso problema é que a gente não consegue esquecer Krishna. Ele já saiu, 100 anos mais ou menos, né? E a gente não consegue esquecer dele. Então esse é o grande problema das gopis, né? Então ele está aqui falando assim, muitas coisas. Ele está, né? Ele tá falando, olha, ele fala para Krishna, você estava lá em Vrindavan, né, na floresta, né? Tinha as outras vacas, né? Você roubava manteiga, né? Você dava aos macacos, né? E, claro, e quando as pessoas reclamavam, né, que ele roubava manteiga, né? E porque os macacos comiam, né, depois chegavam, não comiam mais, estavam bloqueados. E aí o Krishna falava, olha, tá vendo, vocês ficam reclamando, mas nem os macacos querem comer a manteiga de vocês. A manteiga de vocês não é tão boa assim não, né? Assim, Krishna estava assim, brincando, né, o tempo todo, né? Ou seja, e na realidade, como... Então, a pergunta de Uddhava é como essas criaturas aí, que são macacos, que estão na floresta, gente simples, né? Como elas conseguem esse amor por Krishna, né? Então ele pergunta, elas devem ter estudado todos os Vedas, né? Eles devem ter feito todas as austeridades, eles devem ter dado toda a caridade, todos os sacrifícios ritualísticos, eles devem ter feito isso, né? Para servir a Krishna dessa maneira. Só pode, né? Ele está falando aqui, né? Só pode isso, né? Não tem outra solução, né? Agora, e ele fala, será que alguém aí que estuda os Vedas, assim, que realmente se dedica à filosofia monista, será que essas pessoas podem falar que encontraram alguma afeição, né? Por você? Será que elas vão encontrar alguma afeição por você? Não vão, né? Na realidade, é isso. Ele está dizendo, as gopis, né, elas são as servas rendidas de Krishna, né? Elas renderam completamente a sua vida aos pés de lótus de Krishna, né? Então, na realidade, elas não têm outra alternativa a não ser Krishna. Quando você não tem outra alternativa, é isso aí. Você não tem como outra solução para a sua vida, né? Então você não conhece mais ninguém a não ser Krishna, né? Então é por isso que Krishna, né, ele mostra muita misericórdia para os habitantes de Vraj, né? Arrobagyan, Nanda Gopala Vrajakasham, né? Não é? Nanda Jamitram Paramananda. O Brahman, imagina, Krishna mesmo, ele está caminhando aí no pátio de Nanda Maharaj, né? Que incrível isso, né? Como eles são afortunados, essas grandes almas, o que eles fizeram, né? Né? Então, realmente, é uma coisa... essas pessoas, né, são muito afortunadas, né? Imagina como você vai dimensionar isso, né? Como isso é possível, né? Que simplesmente vaqueiros, né? E aí... Purana Maharaj, ele fala uma coisa que eu achei muito interessante, que ele diz, não sei se é ele que fala, não é ele que fala, não.
é Jiva Goswami que fala, mas eu escutei numa aula dele. Jiva Goswami fala assim, por que ele falou assim, como é que é? Ele diz assim, olha, as pessoas muito eruditas, as pessoas que têm muito conhecimento, né, elas não conseguem acreditar que Krishna é Deus. Por quê? Porque ele é um vaqueiro, né? Então, como é que você vai acreditar num vaqueiro, né? num vaqueirinho, assim, uma coisa assim? Ele fala isso. E nós que somos devotos, nós só acreditamos que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Por quê? Porque ele é um vaqueiro. Incrível. Então, realmente é isso. Assim, você realmente não tem como duvidar disso, né? E as gopis, elas têm uma convicção muito grande, que elas estão dispostas, como diz Cesar Maharaj, a abandonar a sua vida milhões de vezes, para secar um suor, uma gotinha de suor que está caindo da testa de Krishna. Imagina, eu tô lá caminhando todo dia. Você já virou caminhando? Nunca viu. Mas, assim, eu suo muito, assim, a coisa encharca, assim, eu tenho essa característica, sempre tive, né? Suor, você acha que são litros de suor que caem ali. Mas, então não são litros, não. Ou seja, é uma gotinha. Se caiu uma gotinha, elas estão ali dispostas a dar toda a vida para Krishna, ou seja, para salvar a vida de Krishna. Ou seja, elas não querem nenhum incômodo a Krishna, né? Então agora, como é a coisa, o Bhakti é assim, né? Prahlada Maharaj, a gente vê Prahlada Maharaj, né? Ele nasceu numa família muito auspiciosa, verdade? O pai dele era um grande devoto, verdade? Não era. Era Hiranyakashipu, gente. Hiranyakashipu é uma coisa assim que é absurdo o que Hiranyakashipu era, né? Ele nasce nessa família. Na família, ou seja, por isso se fala, né, que entre os demônios, por isso fala no Bhagavad Gita, acho que é no Bhagavad Gita que ele fala, né, eu sou Prahlada, né? Então Prahlada foi como, apesar de ele ser um grande devoto, era considerado como demônio. Por quê? Porque nasceu numa família de demônios, né? É uma coisa assim. Então Prahlada é a nossa esperança, ou seja, no sentido que ele, claro, ele... Aí a gente vai ver lá no Hari Bhakti Vilas, né, que é a vida de Prahlada, que na outra vida, né, ele estava lá no Ekadashi, não foi assim? Uhum. Esqueci o nome dele, quem lembra? Da outra vida? Prahlada Maharaj? Ninguém lembra? Bom, ele estava na outra vida ele estava lá, estava com a sua namorada, né? Eles falam prostituta, mas eu acho que era uma namorada, né? Porque naquela época, se você estava com uma moça, né, e você não era casado com ela, assim, era como prostituta, né? Eu acredito que era sua namorada, e eles estavam brigando muito, quebraram o pau no Ekadashi. Então, nesse dia, eles foram para um templo, eles estavam quebrando o pau, à noite, assim, né? Eles chegaram num templo de Sonichinha e quebraram o pau, quebrando o pau. Assim, ou sei lá, era no templo de Vishnu, não lembro. Eu sei que em algum momento eles queriam ficar juntos, né, queriam namorar nesse templo abandonado, mas eles brigaram muito e ficaram a noite toda brigando, sem comer, sem beber. Aí fizeram vigília no mercado. E até de forma inconsciente, aí pra lá nasce, né, imagina. Ela, eu não sei o que aconteceu com ela. As escrituras não falam, pelo menos que eu saiba. Mas ele nasceu como Prahlada. É incrível, né? Então, ou seja, aí ele escutou o Srimad Bhagavata, né, no ventre, né, de Caiado, da sua mãe, né? A gente entende isso, ele já nasceu como, né, iluminado, a gente entende isso. Mas olha, é uma coisa assim incrível, né? Quando você vê a absorção, né, de Prahlada Maharaj. Você olha ele assim, por isso que Chaitanya Mahaprabhu, né, ele lia, né, o canto, ele gostava de escutar, né, o canto sétimo, né, o sétimo canto do Srimad Bhagavatam. Então a gente fala Prahlada Charita, ou seja, os passatempos de Prahlada. Ele escutou isso, foi uma vez só que ele escutou isso e já acabou? Foi assim? Não! Ele escutava sempre, ó, ele chegava lá, né, quem lia o Srimad Bhagavatam para Mahaprabhu? Gadadhara Panch lia. Ele chegava lá e falou, ó, fala de Prahlada. Aí
falar, Harikata, falava, lia. Aí depois, fala de Prahlada. É pra que isso? É pra quê? Será que é à toa? Não, na verdade, imagina, é pra gente entender que as adversidades que Prahlada, né? Se você medita em Prahlada, imagina, entende que isso vai poder acontecer na sua vida, mais ou menos. Imagina que o seu pai vem trazer uma comida envenenada para você, imagina que legal, né? Que ele vem jogar você no covil assim, de tantas serpentes, né? Que ele chama o elefantezinho dele, assim, pega o elefante e passa em cima de você. Que pai incrível, né? Mas assim, em algum momento, e ele nunca desistiu. Prahlada Maharaj, ele nunca desistiu, né? E ao contrário, o que ele fez? Quando Nrsimhadeva aparece e que ele começa a insistir para ele pedir bênçãos, o que ele fala? Salva o meu pai. Aí a gente vai falar, isso já está. Pede outra coisa, que isso já está. Seu pai já está salvo já, né? Então a gente vê que essa determinação a gente tem que ter, né? Ou seja, se a gente não tiver isso, a gente fica como muito superficial. Então, Prahlada Maharaj, ele nos ensina isso, né? Kumara Chari Pragnyo Dharma Bhagavatinha Durlabha Manusha Jaman Tadapi Adurvan Artadan. Ou seja, desde o início você tem que ter muita determinação nesse processo, né? Imagina, e desde o início, né? A gente começou mais velho um pouquinho, né? Claro, mas desde o início joga duro com isso. Desde o início entende que esse Bhagavad Dharma é muito importante na sua vida, que você tem que dedicar tudo isso à sua vida. Não desperdiça tempo. Não pensa que você, não, depois eu faço, depois das férias, né? Depois quando eu formar, depois quando... Não. Faça tudo o que você tem que fazer, mas pratica o Bhakti com muita determinação, porque isso é a oportunidade que você tem. A oportunidade que você tem é essa, não desperdiça isso, né? Então, Prahlada Maharaj é isso, né? E também, Sessa Maharaj fala, né? Se você vê Prahlada, né, você entende, poxa, que você vai ter dificuldades, né? Então, na vida espiritual, medita nisso. Quando você medita em Prahlada Maharaj, medita, quando você está lá, né? Namaste Narayana. Bom, enfim, nesse momento, medita nas dificuldades que você vai ter. Você vai ter muita dificuldade, né? Mas você não vai desistir, você vai continuar com esse processo. Essa é a ideia, né, que você realmente precisa desenvolver, né?